Boa tarde, Matheus. Como é que vocês estão planejando esse jogo diante do São Paulo? O Grêmio vem numa série onde parece que o rendimento caiu um pouco, não vence há 4 partidas. Como reverter isso, esquecer principalmente a eliminação para o Santos, visando essa classificação para a final da Copa do Brasil em busca do 6º título? Douglas Demoliner, Rádio Gaúcha. Boa tarde, Douglas. Cara, a gente tem a confiança que é do nosso principal comandante, que é o nosso professor, o Renato, nosso presidente. E nós já esquecemos a eliminação do Santos. É claro que é difícil diluir, é dolorido, porque a gente queria chegar nessa competição. É uma competição muito almejada aqui pela torcida, pelo pessoal do nosso elenco, da diretoria, tudo. Mas infelizmente fomos eliminados. Mas se você tirar por exemplo, 2017 o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e consequentemente depois ganhou a Libertadores. Então a gente vai buscar esse ano que seja o contrário. E a gente tem totais condições, a gente sabe que vai ser um duelo difícil, porque o adversário São Paulo tem suas qualidades, é o líder do Campeonato Brasileiro. E a gente está em busca do Campeonato Brasileiro também, estamos na briga. Então a gente sabe da dificuldade do jogo, mas a gente também sabe da nossa qualidade. Não vai ser uma derrota ou uma eliminação que nós vamos colocar dúvidas no nosso elenco. Boa tarde, Matheus. Depois do jogo contra o Santos, o Renato disse que todo mundo sabia já o que tinha sido feito de errado contra o Santos, o que não tinha funcionado. O que o Renato conversou com vocês, especialmente depois, né, do jogo contra o Santos, que foi uma derrota um pouco mais pesada, especialmente para esse jogo contra o São Paulo, que tem novamente um caráter decisivo de uma competição de mata-mata? Bruno Flores, da Rádio Grenal. Boa tarde, Bruno. A gente sabe que no jogo, já com 12 segundos, a gente levou o gol, mas não vem ao caso ficar citando, porque já passou. A gente não pode ficar com a cabeça enterrada. A gente tem outra decisão já na quarta-feira. A gente tem Campeonato Brasileiro. Então a gente leva de lição erros para não fazer no próximo jogo. Então a gente sabe do adversário que nós vamos encontrar, sabe da qualidade deles, mas a gente também sabe da nossa. A gente sabe do nosso potencial, porque até semana passada a gente estava em 3 competições e estavam falando da gente, que a gente era isso, que era aquilo, e não vai ser só porque fomos eliminados que aqui ninguém presta. Então a gente segue no Brasileiro, segue na Copa do Brasil, muito vivos, e pode ter certeza que nós vamos com a ambição de conquistar título, sim. Matheus, na avaliação interna de vocês, jogadores que estão ali dentro de campo, o que tem faltado para o Grêmio voltar a ser um time mais agressivo ao gol do adversário, mais profundo, digamos assim, quando está no campo de ataque? Por vezes parece sem velocidade. Qual a avaliação? Matheus Dávila, Band. Boa tarde, Matheus. Cara, a gente sabe que nos últimos jogos, né, o nosso ataque não foi tão efetivo como estava sendo, mas isso não vem só do ataque, é o meio-campo, é a nossa defesa, porque a gente é uma equipe, né? Tanto que a nossa equipe não depende só do nosso ataque, tanto só como da nossa defesa, do nosso goleiro, não. Tanto que é um futebol coletivo, depende dos 11 jogadores. Então a gente segue nessa linha de que no próximo jogo a gente tem que ser melhor. É isso que a gente sempre busca. A gente tem jogadores de qualidade, a gente tem jogadores aqui de seleções, então a gente sabe do nosso potencial. Então pro próximo jogo a gente vai vamos estar, como a gente costuma dizer, né, a gente tem que estar afiado, porque a gente sabe que é decisão. São 2 jogos para passar para uma final, então a gente sabe que quando tiver oportunidade a gente vai ter que fazer. Boa tarde, Matheus. Matheus, o que o Renato fala para o grupo, para a equipe, quanto aí ao que aconteceu ao Santos, né? Já projetando o jogo de quarta-feira, um jogo importante, semifinal de Copa do Brasil contra o São Paulo, que está num momento muito bom. Que conselhos o Renato passa para o grupo para esse jogo de quarta? Mário Godoy, da Rádio Pachola. Boa tarde, Mário. Cara, acho que conselhos a gente tem de monte, né? Motivações também, mas é só a gente olhar onde a gente está. A gente está a 2 jogos de disputar uma final de Copa do Brasil. A gente sabe da importância desse jogo. O que o Renato passa pra gente é total confiança. Às vezes vocês olham ele nas entrevistas dele, que ele assume toda a responsabilidade, mas ele tem as cobranças deles com a gente aqui, que é interna. Ele não expõe ninguém aqui do nosso grupo, porque ele confia, como eu falei, ele é um dos que mais confia no nosso elenco aqui.
Então a gente sabe do que temos que fazer, a gente sabe da importância que tem esse jogo, e eu tenho certeza que vai ser um grande duelo. São duas equipes que gostam de ter a bola, são duas equipes que têm tradição, então acredito que, como se trata de um jogo de decisão, acho que quem errar menos vai disputar a final da Copa do Brasil. Oi, Matheus, boa tarde, boa noite. Falando do jogo dentro de campo, o que podemos esperar deste duelo entre Grêmio e São Paulo? É curioso que o Grêmio ficou 18 jogos sem perder nas 3 competições e o São Paulo ficou 17 rodadas sem perder no Campeonato Brasileiro. Podemos esperar um duelo de alto nível e com muitos gols? Bruno Ravazoli, Rádio Guaíba. Boa tarde, Bruno. Cara, como eu citei na resposta anterior, né? A gente sabe do adversário que vamos enfrentar. Tá num momento muito bom, é líder do campeonato. Eles estavam numa sequência boa também, sem derrotas, assim como a gente. E então são duas equipes, né, que gostam de ter a posse de bola. A gente sabe do estilo do Fernando Diniz. E todo mundo sabe o estilo do nosso professor também, do Renato, que gosta de ter a bola, gosta de jogar pra frente. Então tem tudo para ser um grande jogo. Um jogo bem jogado, mas a parte dos gols eu espero que fique do nosso lado. Um abraço e boa tarde aos guri.